volta com o estúdio, o cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, há pouco tempo anunciou uma pausa de 90 dias na carreira para cuidar da saúde mental. O sertanejo está com depressão e síndrome do pânico. Escuta aí o barulho do foguete. Arenas lotadas de norte a sul do Brasil. Hits que levam os fãs à loucura. Zé Neto e Cristiano formam uma das principais duplas sertanejas do país. Zé Neto conhecido por ser o cara mais extrovertido e brincalhão da parceria. Por isso, o anúncio de ontem pegou todo mundo de surpresa. O cantor passará por tratamento para depressão e síndrome do pânico. A agenda da dupla vai ser suspensa, ficando fora, inclusive, da festa do Peão de Barretos. Muita gente não entende como um homem bem-sucedido, famoso e com tantos fãs pode estar passando por esse tipo de situação. A verdade é que a síndrome do pânico não escolhe classe social e nem profissão. É uma doença grave, desencadeada por uma série de fatores. E um deles pode ser esse daqui, olha só. Ficar assim permanentemente sob a luz dos holofotes. Quanta ansiedade gera numa pessoa famosa o simples fato de você ir à padaria ou um restaurante, esse estado constante de alerta que muitas pessoas são obrigadas a viver, também é um fator de estresse. É um sentimento de que algo ruim está prestes a acontecer. A respiração acelera e o coração começa a palpitar. E isso gera uma descarga de adrenalina no corpo que só piora as coisas. Nos últimos anos, algumas personalidades abriram o jogo sobre crises de pânico. Gisele Bündchen, Madonna, Angélica e o ator Marcelo Serrado. Então é uma coisa que desperta em você o gatilho, vem um gatilho e você tem que se tratar. A boa notícia é que tem tratamento, com terapia e mudanças de hábito. A ginasta americana Simone Biles é um exemplo de quem deu a volta por cima. Em 2021, Biles abandonou a Olimpíada no meio da competição. Esse ano, curada, ela conquistou 4 medalhas. A pessoa tirar um momento realmente para meditar e relaxar, para que ela possa fazer um contraponto nesse corpo que está tenso, que está alerta. Não foi o primeiro cantor a anunciar uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. Mas o que explica tantos famosos enfrentando esse tipo de problema? Esse é o nosso assunto agora com o nosso psicólogo e colunista Alexandre Brito. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado, pessoal. Como disse aqui na apresentação, não foi o primeiro caso. Por que isso está se tornando cada vez mais comum? É muita pressão? Eu estava vendo, só para complementar essa pergunta, eu estava vendo hoje, curiosamente, um desses cantores, uma dessas figuras famosas, não vou aqui me lembrar exatamente qual, mas ela expondo ali a sua agenda de shows. E em alguns dias tem 2, 3 locais para a pessoa fazer show. É excesso de trabalho? É o trabalho? O que é, Alexandre? Uma coisa que eu tenho percebido é que, talvez pela primeira vez na história, as pessoas têm parado para se cuidar. Sim. E pessoas que eu digo, artistas, cantores, músicos, atores. Eu acredito, Cacá, que de fato sempre existiu esse excesso de demanda, essa cobrança, essa quantidade de shows, muitas vezes, uma mesma semana, às vezes 2, 3 shows no mesmo dia. O que eu tenho visto é mais uma conscientização e uma compreensão do que se passa nessas situações em que a pessoa começa a desenvolver ali uma ansiedade, sintomas de pânico, um burnout no mundo da música ou em outras áreas também. Eu entendo que isso tem relação com essa conscientização, porque antes, o que a gente pode pensar? Se a gente voltar um pouco para essa mesma rotina, as pessoas faziam uso e recursos da droga. Né? Então, assim, para sustentar o impossível, as pessoas acabavam recorrendo às drogas. Fazendo esse uso de todo tipo de medicação, uma vida realmente adoecida, mas subia no palco, fazia o espetáculo, mas ninguém sabe o que tinha nos bastidores. Então, agora, as pessoas estão tomando coragem e mostrando força. Isso é muito bacana, né? Que a gente vê que pedir ajuda é um sinal de força, elas estão tendo força e coragem.
para o quê? Muitas vezes interromper toda uma rotina, todo um show, às vezes que já estão marcados, pagos, isso. tudo, Às né? vezes você interrompe ali um ano de agenda para você se cuidar, fazer essa pausa. E uma coisa interessante é que muitas vezes os fãs entendem assim, não tem uma retaliação, uma cultura de cancelamento. Então eu acredito que nós estamos encaminhando mais para esses cuidados em saúde mental, e eu acho que antes isso sempre aconteceu, eu acho que antes não tinha esse cuidado, né? É interessante você falar isso, porque aquele próprio ator do Friends, Matthew Perry, né, ele morreu de overdose de remédios, de medicamentos e de drogas também, né? E parece que ele gastou $300 mil em medicamentos nos últimos meses antes de morrer. Então, assim, realmente eles recorrem ou recorriam muito, né? E agora estão querendo se cuidar mais. Muito interessante isso. Antes de começar a minha primeira pergunta de hoje, parabéns pelo Dia do Psicólogo, que foi ontem. Muito obrigado, Andressa. E estendo a todos os psicólogos também, né? Agora, esse despertar para a saúde mental, normalmente vem acompanhado de terapias, vem acompanhado de um médico, um psiquiatra. Sempre tem alguém que precisa dessa ajuda, assim? Sim. Assim, quando você começa a se sentir mal, primeiro você vai tentar por conta própria. Acho que quem está em casa sabe disso, que você sempre procura você mesmo, você não conta para ninguém, você tenta se curar sozinho de uma dor, de um sofrimento que ninguém mais sabe. Chega uma hora que o copo enche e aí começa a esburrar. E aí você tem que realmente procurar recursos e ajudas. E aí, em geral, a gente sempre fala que existem as práticas terapêuticas, que é aquilo que é terapêutico, que não necessariamente é terapia. Exemplo, que é terapêutico, tudo que dá um bem-estar, um alívio, um prazer. Meditação, acupuntura, que são práticas, inclusive, regulamentadas pela Organização Mundial da Saúde, aqui no Brasil, pelo Ministério da Saúde, tá? Então, existem várias práticas, né, termalismo, enfim, que você pode... E também de iniciativas cotidianas, ir numa praia, fazer uma viagem, numa montanha, seja como for. Existem as terapias, que é aí com um profissional junto contigo, né, com técnicas e ferramentas adequadas para trabalhar o seu caso em específico, né? Então, um terapeuta pode ser uma psicoterapia com um psicólogo e também uma terapia medicamentosa com um psiquiatra. Geralmente a gente associa as duas coisas para ter uma evolução melhor do quadro. Então, a gente geralmente tem essas duas práticas aí, que são as orientações para o cotidiano, né? Porque você não pode melhorar se você não muda também a sua rotina, seu estilo de vida, né? Não adianta, tem que tomar decisões também. Alexandre, tem algo aí que eu acho que talvez possa contribuir para essa situação vivida. Vamos pegar como exemplo esses cantores, que é a intensificação absurda da atividade. Ou seja, os cantores, eles, além do número de shows que hoje são em maior número do que aquilo que acontecia, digamos, há 10, 15 ou 20 anos, né? Quer dizer, você não imaginava que uma pessoa que fizesse sucesso naquele período tinha essa sequência tão grande de shows. Não havia espaço, não havia... E tem a questão também de que eles são artistas, nesse caso, 24 horas. Quero fazer só duas observações. Antes, esses mesmos artistas, ou seja, os cantores de outras épocas, eles eram também um pouco mais relaxados. Eles não tinham pressão de rede social, não tinham a cobrança das redes sociais. E uma outra coisa, isso se reflete até mesmo na carreira, porque hoje, por exemplo, eles têm que, digamos, fazer uma seleção e uma sucessão de sucessos um atrás dos outros. Enfim, esse momento que a gente vive também acho que colabora para essa pressão que esses caras estão sofrendo, não? Colabora porque, de algum modo, hoje uma pessoa de destaque público, né, um artista, é como se as redes sociais permitissem que ele estivesse conectado quase 24 horas com o público. Justamente. Então ele tem que ficar dando satisfação, mostrando rotina, sua vida. Quer dizer, ele não tem, né? Mas é comum que eles o façam. Também, há uma cobrança em relação a isso. É comum que eles os façam, né? O público quer essa questão dessa proximidade e acaba tendo que produzir muito conteúdo, né? Então, assim, é uma outra fonte de renda. Por exemplo, eu cancelo uma turnê, mas eu posso ganhar dinheiro com redes sociais. Sim. Então, mas ainda assim, tem a pressão dessa produção. Justamente. Né? Então, a gente vê que a produção artística diminuiu,
porque hoje você consegue ganhar dinheiro sem precisar estar numa turnê, né? Você consegue ganhar dinheiro de outras formas. Então, e as redes sociais contribuíram muito para isso. Você vê que hoje os cantores lançam 1, 2 músicas, vai em algumas plataformas de música, e não necessariamente um álbum, né? Enfim, Singles, um né? disco, né? Como era antigamente. E realmente, eu acredito, Cacá, que essa pressão dessa conexão quase que constante e permanente com o público de produção de conteúdo agrava além das pressões musicais que eles já têm que cumprir como obrigação. Uma informação aqui, o Vitor Moreno, nosso editor, disse aqui, ó, em novembro a dupla tem 20 shows marcados no mês. É quase um por dia, né? Quase um por dia. É muita Então coisa. é isso, é muito trabalho realmente. É. Obrigada, viu, Alexandre? Que agradeço, Andressa.